Olá galera, eu sou o CJ. Eu sou o Juan. E bem-vindos ao Holycast. Hoje nós estaremos trazendo aqui para vocês uma convidada mega especial. E estaremos falando exatamente sobre intimidade e presença com Deus. Então, convidada especial... Foi mal. Oi, gente. Eu sou a Dani. Eu sou a líder da célula Revolution, com o CJ como meu co-líder. E quem mais? Eu tenho 20 anos e é isso. É isso em geral. Basicamente é isso. Nós basicamente abrimos umas caixinhas de perguntas para trazer aqui as perguntas de vocês. Então, nós estaremos hoje trazendo poucas perguntas, mas que vocês fizeram. Então, logo nós estaremos também colocando mais para vocês colocarem suas dúvidas. Vamos começar aqui, né? A primeira, que é basicamente como ter intimidade com Deus. Cara, a gente tem que ter na nossa cabeça que Deus é alguém. Que alguém é para se relacionar, sabe? Então, como ele é uma pessoa, é a mesma coisa de eu me relacionar com qualquer outra pessoa, sabe? Então, assim como, por exemplo, eu criei intimidade com você, assim também é com Deus. Obviamente que não é de uma hora para outra, sabe? A gente às vezes tem essa ideia de que, Deus vai, mudar tudo e daí eu vou ser super íntimo e aí numa hora eu vou estar num nível de intimidade com Ele como nunca antes. Mas não, é um processo. E um baita processo. Às vezes bem chatinho. Mas é assim que funciona. E a gente pode até entrar na pauta da questão de oração. Porque a gente tem essa necessidade de conversar com Deus. Porque a gente não consegue criar intimidade com alguém sem conversar com a pessoa. E quando a gente fala em conversa, não é simplesmente eu falando, mas é uma conversa entre duas pessoas. Então, não só sou eu falando, mas assim também como Deus falando. Então, muitas vezes a gente só joga tudo para Deus e sai, sabe? Mas Ele também quer falar com a gente. E a gente tem que estar disposto a ouvir. Então, é isso, sabe? É como se as pessoas elas falassem com Deus, mas como se não fosse como pessoa. Exato. Fosse como outra coisa, que não fosse uma pessoa. Cara, eu tava falando com as meninas hoje, um pouco mais cedo, e a gente tava falando um pouco sobre a Trindade, e daí elas falaram que, não, Deus não é uma pessoa, não é alguém, ele é uma energia. Aí eu, o quê? Aí eu, não, cara. E aí eu expliquei pra elas e tal. E realmente, algumas pessoas pensam que Deus é simplesmente um arrepiozinho que eu vou sentir na igreja, ou é simplesmente, sei lá, uma vontade imensa de chorar, um sentimento, sabe? Mas Deus é alguém, sabe? E a gente tem que começar a tratar Ele assim, a tratar como se Ele realmente estivesse aqui, do meu lado, sabe? É importante a gente reparar que, cara, a palavra oração, o significado dela é diálogo, literalmente. Sim. A nossa religião é literalmente a única no mundo que temos a ousadia de entrar na presença de Deus para pedir algo, mas não conversar com Ele. Muita gente não faz isso. Então a gente tem que entender que diálogo é oração. Diálogo, oração é basicamente a gente ir lá conversar com Ele, a gente pedir algo, falar com Ele, mas estar disposto a escutar. Isso é eu e você. É a gente vir aqui conversar, mas estar disposto a escutar. Exatamente. É aquela velha troca do servo com o seu senhor. Que no caso, Deus nos serve quando a gente o serve. Exatamente. Uhum. Bom, indo para a próxima pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui muito boa, que também tem a ver com a intimidade com Deus, que é: o que é jejum e oração? Jejum e oração. Se jejum e oração ele tem alguma coisa a ver com você precisa ser íntimo de Deus para fazer jejum e oração com êxito? Cara, não. Tipo, o jejum e oração, ele faz parte da vida de um cristão. Então, o jejum, vamos começar pelo jejum. O jejum é o ato de você estar renunciando a alguma coisa para estar mais íntimo de Deus. Então, a gente sabe que nós seres humanos, a gente erra e a gente está propício a cair em coisas da carne. Mas o jejum, ele é especificamente quando a gente realmente abre mão de certos alimentos. Inclusive, a gente pode até especificar isso depois, o que realmente é jejum. Mas é quando a gente abdica isso, quando a gente coloca
a gente se coloca na frente de Deus e fala, olha, eu não pertenço a essas coisas, eu não dependo da minha carne, por isso que eu estou aqui renunciando. Isso é uma forma de renúncia e de demonstração de que eu não dependo disso, eu sou completamente de Deus. Então, o jejum representa isso. Então, e voltando na questão do jejum, o que é jejum? Jejum na Bíblia existem algumas formas. E muitas vezes, eu inclusive, achava que jejum era tipo, eu abdico qualquer coisa da minha vida. Então, por exemplo, redes sociais. Não existe jejum de redes sociais, gente, não existe. Eu já me enganei muito em relação a isso, mas não existe. Vou deixar bem claro. Não existe. E não existe, um jejumzinho, jejumzinho, buguei, de doce em específico. Não, o jejum é bem específico na Bíblia, ele cita alguns tipos de jejum. Então, tipo, a gente tem aquele jejum que é só de Daniel. De Daniel. Então, a gente vai ficar um tempo sem comer tais tipos de alimento. Então, só comendo coisas da terra. Isso é jejum, sabe? Isso, o jejum torna a gente mais sensível a Deus. Pode falar? Eu queria dizer assim, porque as pessoas elas têm medo de jejum, como se fosse alguma coisa de, nossa, vai me machucar de uma maneira. Mas essa é a verdadeira intenção do jejum, porque jejum não é jejum sem sacrifício. Exato. Está escrito na Bíblia. Você precisa se abdicar de alguma coisa que você realmente necessite. Muitas vezes a pessoa, como você falou, redes sociais. Eu já vi muita gente fazer jejum de rede social. Eu já fiz isso, enganada, né, tadinha? Eu já vi pessoas fazendo jejum de açúcar. Mas tipo, não querendo falar que isso é errado. Tipo, é só que não é jejum, mas isso se enquadra em um propósito com Deus. Então, eu me abdico das redes sociais para estar me aproximando mais de Deus. É um propósito. E só não é jejum, entendeu? Exatamente. É mais tipo para você ver o contexto de, por exemplo, vou usar o Instagram. O Instagram, ele está tirando o meu tempo, está tirando a minha vontade, está tirando o meu conceito ali de estar indo com Deus. Então, eu vou me abdicar do Instagram por um período de tempo para poder me aprofundar mais com Deus. Não é necessariamente um jejum, mas é um sacrifício que você está fazendo em posse de você perceber que você está indo em direção a Deus, que você está indo. Então, literalmente, é um propósito. É um processo para o propósito. O jejum, ele tem que ser sacrificado, porque tem que ser alguma coisa que você vire no final do jejum e fale, nossa, eu realmente suei para fazer isso. Uma coisa, a pessoa que fala, nossa, mas eu sou muito ligado com a rede social, eu preciso me reconectar com Deus, vou fazer jejum de Instagram. Não é um jejum, é como se você estivesse falando assim, para eu ir na igreja, para eu orar, para eu fazer devocional, eu vou fazer jejum. Isso é uma coisa que você tem que levar para a sua vida, não só para um momento em específico que é o jejum. O jejum é para alguns meses, de repente alguns dias. Exatamente. Bom, pulando já para a próxima pergunta que eu achei muito importante. Não, a gente não falou sobre oração. A oração. Né? A oração. Tá, vamos lá. Oração, como a gente já falou, é o simples fato de falar com Deus. Então, Jesus, na verdade, ele deu uma formulazinha pra gente lá em, eu acho que é Mateus, enfim, que é o Pai Nosso. Mas muitas vezes a gente usa isso como simplesmente uma reza, então é tipo uma repetição. Mas não, aquilo ali foi simplesmente um símbolo, sabe? De como a gente deveria realmente fazer. Então, ele dá ali chaves, sabe? De, por exemplo, começar agradecendo a Deus e aí depois no final acabar em adoração a Deus, sabe? Então, é realmente uma formulazinha, um passo a passo de como orar. Até porque, depois disso, logo em seguida, ele fala que não quer pessoas que ficam repetindo isso, sabe? De uma forma que não tenha significado para a pessoa. Exatamente. Reza 3 Pai Nosso, 5 Ave Maria. Gente, E você está perdoado. É muito importante você reparar, como eu citei antes, por exemplo, oração vem do diálogo e a reza vem de repetição. Deus não quer que você fique repetindo, não que Ele não quer que você ore por aquilo que você está querendo, mas é você ter um propósito. Fica lá, Pai Nosso que está no céu, santificado você. Cara, é que não tem significado nenhum. Não tem significado para você, até você pode, né?
talvez eu esteja falando heresia aqui, mas talvez você esteja até pecando, porque você está pedindo algo que não é de fato aquilo. Já a oração, você está pedindo aquilo que você quer realmente. Você está fazendo aquela intercessão, aquela oração por algo que você deseja do coração. Então eu acho mais nesse contexto, entendeu? A oração é literalmente, simplesmente eu falar, cara, Deus, o Senhor está aqui comigo, ok, eu quero isso, isso e isso, mas o que o Senhor quer que eu faça referente a isso? Já o diálogo, já reza, cara, Pai Nosso que está no céu, acabou, rezou, tchau. O Pai Nosso, hoje em dia, falando, não falando generalizando, né? Mas o problema do Pai Nosso hoje em dia, principalmente, é que ele é tratado como um ritual. E não uma oração que você realmente faz agradecendo pelo dia, pedindo perdão, nossa, que eu perdoe meus inimigos, que eu os ame. Não é uma coisa que você está pedindo para Deus todo dia. É um ritual que você faz. Tornou uma rotina. rotina. E não vale mais nada. Então. Perdeu o significado. Exato. Não tem mais como você virar e ensinar o Pai Nosso sem aquilo parecer um ritual. Exatamente. Não, tá bem claro isso, né? Basicamente. Então o próximo seria que é, né, quando você está buscando intimidade com Deus, você precisa, né, fazer aquele tempinho com Ele. Então, o que seria devocional e como eu faço um devocional? Gente, é bem simples. Eu passei grande parte assim da minha vida não, né? Mas grande parte aí Da minha caminhada. Caminhada. da minha caminhada É. tentando descobrir como fazer isso, o que realmente é devocional, mas é uma coisa tão simples que você fica tipo, cara, não é possível que seja só isso. Depois que você percebe, vira Mas é simples, gente. Devocional é aquele tempinho que você tira com Deus. Então, você, assim como a gente marca com um amigo de sair, a gente também faz isso com Deus. Então, Deus, olha, vamos marcar um encontro, eu e você, amanhã, tal hora, tal dia, de manhã, não sei o quê. E aí, você vai lá, senta na tua cadeirinha, faz a sua oração, lê a Bíblia, medita na Bíblia. Isso é uma parte muito importante, porque não adianta de nada você só ler, porque aquilo só não vai passar de algumas palavras, como se você estivesse lendo um livro qualquer. Então, você tem que realmente parar, ler e pensar naquilo que Deus quer falar com você a respeito daquilo que você acabou de ler, sabe? E eu acho muito importante também a parte de adoração depois disso, porque Ele te entregou tudo aquilo, Ele te abriu os olhos para tantas coisas, te aproximou mais dele naquele momento, e depois você vai e agradece Ele por tudo aquilo e por esse momento tão incrível que vocês tiveram, sabe? E ora e tal, não sei o quê. É basicamente isso. Isso é um devocional, sabe? É ter isso é gíria de antigo, né? Tete a tete. Ter um tete a tete com Deus. O devocional De frente com Deus. O devocional, para resumidamente, é aquilo que a gente estava falando sobre intimidade. Você aproxima a intimidade que você tem com Deus. É o seu tempo só com Ele. Exato. O devocional. Ele não é uma coisa que você faz para cumprir horário. Exato. O devocional é realmente um tempo de aproximação de Deus, sabe? Um tempo de onde você vai estar conhecendo um pouco mais do coração dele, um pouco mais do caráter dele. E esse é o lance, sabe? Da gente querer se parecer mais com o caráter dele. Exatamente. E da gente estar buscando isso. E essa busca é o devocional, sabe? E acho legal a gente já entrar a respeito de sentir a presença só em igreja. Eu acho muito interessante isso, porque mandaram pra gente falando sobre sentir a presença de Deus só na igreja. E, cara, isso é simplesmente o fato de uma intimidade falsa com Deus. Porque você vem à igreja, senta ali no banco, sente a presença de Deus, mas você volta pra casa e Não, é isso. você passa da porta já... E continua não fazendo vale nada. exatamente aquilo que você fazia antes de entrar. Exatamente. Exato. É literalmente um falso sentimento, né? Que você está vindo aqui fingindo ter aquele sentimento, ou até você teoricamente tem aquele sentimento, mas não é necessariamente Deus. Pode ser, né? Tá repreendido mais o diabo. Cara, devocional basicamente cara, por exemplo, eu conheço uma pessoa nova. Cara, sei lá, você conhece um amigo novo. O que você vai fazer com aquele amigo novo? Você literalmente vai lá e vai querer conversar com ele, vai querer conhecer mais dele. Mas no caso com Deus, né? Se você está buscando intimidade com ele, você ainda não tem a intimidade nível suficiente para literalmente perguntar e escutar ele respondendo.
Então, o jeito de você ouvir a voz de Deus é abrindo a Bíblia, caraca. Então, Certo. abre a Bíblia, cara, e começa. Eu não recomendo você começar Por um livro aleatório. Livro aleatório, capítulo, versículo aleatório. Seria começa pelos 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Lê Provérbios também, que são livros assim que você está começando de um jeito perfeito já, porque, por exemplo, os 4 evangelhos vão falar 4 versões 4 modos de eles verem Jesus, né? Então, e Provérbios que vai te dar um murro, basicamente, que é um jeito de você poder ver. E, cara, devocional é você conversar, entendeu? Então, é literalmente a oração, que é o diálogo, é você adorar a Ele, exaltar a Ele, pesquisar, no caso, lendo a Bíblia, sobre o que você estiver lendo no momento. E também anotações. É muito importante você ter um caderno ao seu lado para você ir anotando referente àquilo que você não entendeu, ou aquilo que você entendeu, do jeito que você entendeu, pesquisas que você tem que fazer, literalmente anotar tudo. É muito importante você ter este caderninho. Eu acho importante essa parte porque o pessoal muitas vezes fala que devocional ele parece um estudo. Sim. Parece que você está estudando. Nossa, mas eu não estou estudando para nenhuma prova. Eu não vim aqui para fazer teologia. Uhum. O devocional ele é um up que você dá na sua intimidade com Deus. Você ora para pedir orientação, às vezes para conhecer melhor, falar, Deus, ó, esse aqui sou eu, essa aqui é a minha vida, eu quero me conectar com você, como que eu faço para melhorar essa conexão com Ele? Devocional. Sim. Você tem o seu caderninho ali com as suas as anotações, não é que você vai ler tudo aquilo e vai pregar numa igreja, você vai conhecer Deus. Necessariamente. Você vai conhecer o que Ele realmente quer mostrar para você, às vezes Ele vai te revelar alguma coisa muito importante na sua vida. Isso é uma coisa bem importante de citar, porque as pessoas confundem muito. Quando você está disposto ali na presença de Deus, ali na intimidade com o Espírito Santo, cara, é maluco, porque do nada você está andando na rua em direção a algum lugar, as pessoas olham pra você, você está falando sozinho, mas você não está falando sozinho. Já várias vezes me pegaram assim, falando, caraca, velho, eu passei de carro do celular, você estava falando sozinho. Falando, cara, eu não estava falando sozinho, eu estava falando com Deus, entendeu? Eu estava ali falando, conversando tranquilamente, eu pergunto, ele responde, e é isso. E isso é orar sem cessar, Isso, né? exatamente. Isso. Oração, cara, não é literalmente você marcar, não só no devocional que você vai marcar um tempo ali obrigatório, não, enfim. Mas basicamente é você orar sem cessar. Porque daí a gente acaba meio que até limitando a presença de Deus. Sim. Porque, tipo, eu vou sentir você na igreja e vou sentir você nos momentos do meu devocional. Exato. Cara, não, tipo, ele realmente quer se mostrar presente na minha família, ele quer se mostrar presente na minha escola, ele quer se mostrar presente na minha faculdade e no meu trabalho e vice-versa, sabe? Exato. Então, a gente limita muito a presença, sabe? A gente tem que estar realmente sensível a todo momento, a todo lugar. A gente tem que levar esse estilo de vida realmente para a vida mesmo, não só para momentos específicos. Aquilo que a pessoa, às vezes, o líder, ele puxa o pé do discípulo. Por quê? Você orou hoje? Eu orei 8 horas, quando eu acordei e fiz o meu devocional. Só aí? Só. Exato. Mas você não orou no seu trabalho? Você não orou na hora do seu almoço, quando você foi comer, agradecendo a comida? Você não orou quando você foi dormir? Não, eu fiz o devocional, eu já orei ali. Você tem que estar disposto a ter uma intimidade. Se você está buscando, você está disposto. Cara, é simplesmente você estar lá e falar, Deus, me usa, porque é o que Deus quer fazer. Ele quer te usar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, seja lá onde você estiver. O que Ele quer fazer é te usar. Então, se você está ali aberto a essa intimidade, Ele vai te usar, cara, de um jeito que você nem vai perceber. Quando você vê, Ele já vai estar te usando. Bom, abrindo Tem alguma coisa à frente. um exemplo muito bom em relação a isso. Por exemplo, todos nós já nos apaixonamos uma vez, certo? 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 Pô, é impossível alguém não ter. Enfim. Mas entrando nisso daí, quando você está apaixonado pela pessoa, você quer conversar com ela a todo momento, todo instante. Você busca isso. E é a mesma coisa, sabe, com Deus. Quando a gente realmente está apaixonado por Deus, a gente realmente ama Deus, é inevitável, porque a gente quer mais, a gente busca mais, a gente quer conversar com Ele, sabe? Então, é inevitável quando a gente realmente sente essa paixão por Ele. Literalmente, se é uma paixão genuína, você vai querer a cada segundo do seu dia, querendo ou não, você vai estar querendo conversar com Deus. É uma coisa que só na hora que você vai sentir. Não tem como explicar exatamente.
Entrando nessa parte de que a gente falou de jejum, a gente falou de todos os 3 tópicos de um cristão: o jejum, oração e o devocional. São os 3 principais. É o três kit básico. É o do kit, crente. é o kit básico do crente. crente. Se você é crente e não faz nenhum desses 3, Tem uma coisa errada. tem alguma coisa. Reveja suas atitudes. Reveja as suas atitudes. Só que isso é uma coisa muito legal, porque uma pessoa mandou uma pergunta aqui muito importante. Como eu faço para vencer a preguiça quando vou conversar com Deus? Muito Isso afeta muito as pessoas de Inclusive construírem uma intimidade com Deus, principalmente jovem. Sim. Porque jovem hoje em dia ele tem preguiça para tudo. Ele quer tudo na hora, ele quer que carregue rápido, não quer que seja Tudo no lento. momento Cara, o dele. Tudo no relacionamento momento não é dele. rápido. A construção de um relacionamento não é rápido. Mas enfim, entrando nisso daí, qual que era a pergunta mesmo? Como que você faz para vencer A a preguiça preguiça, né? para conversar Verdade. com Deus? Cara, então, eu sou uma pessoa que eu sou muito procrastinadora, meu Deus. Mas, enfim, uma coisa que tem me ajudado muito é a criação de rotina. Porque uma rotina, ela meio que te obriga, vamos dizer assim, a realmente estar seguindo aquilo ali. Então, eu vou lá, sento e faço a listinha das coisas que eu tenho que fazer no meu dia. Então, primeiramente, o meu devocional, daí vai, eu tenho que estudar para a prova, que não sei o quê, taranã, taranã, taranã. Então, a criação de rotina faz com que você se alinhe a isso, sabe? Então, a rotina ajuda a gente a vencer essa procrastinação e a vencer a preguiça, sabe? E, obviamente, que tem outras estratégias, mas, por exemplo, despertadores, colocar despertadores. Nossa, então, o meu tem um monte. Exato. Mas o despertador, ele é muito legal. Assim como o propósito com Deus também é legal, sabe? Porque a gente muitas vezes é preguiçoso, por quê? Porque a gente fica muito tempo no celular. E isso é questão de prioridade. Aí a gente já tem que começar a pensar sobre isso. Cara, qual tem sido a minha prioridade? Então, a minha prioridade tem sido ficar no celular, minha prioridade tem sido ficar, sei lá, dá uns exemplos aí. Isso aqui é perigoso. Isso aqui é do capeta. Isso aqui não foi feito Cara, por alguém de Deus. Isso daqui é uma arma. Isso aqui- Você tem E que usar você da- está do ouvindo jeito isso que de você- alguém que tem 18 anos de idade. Se fosse alguém de 40, você levaria a sério, mas como... Mas Cara, usando até um exemplo pessoal mesmo, cara, esses dias nada, acho que foi ontem. Cara, na moral, eu oro toda noite antes de dormir, né, a famosa oração da madrugada, né, que é até uma oração com propósito, que você logo a gente explica. Mas enfim, tinha tomado meu banho, tinha jantado, cara, relaxado, entendeu? Tinha visto ali meu episódiozinho da série, deitei, tirei o celular, deixei de canto. Tava, né, com as minhas paranoias conversando comigo, conversando com Deus, né, não comigo mesmo. Não, o Espírito Santo? Conversando com o Espírito Santo. Do nada, cara, eu fui ver e falei, caraca, eu não orei. Opa, mas tô com preguiça, velho. Já tô deitado aqui, é só fechar o olho que eu durmo. Na mesma hora eu só veio, não, levante e vai, ajoelha. E aí eu falei, pô, sério, tá bom. Fui lá, só me joguei pro lado assim, é pra uma cama questão e caí. muito de autocontrole também. Sim. Porque, nossa, é muita questão de autocontrole. Porque, assim, cara, você não tem o controle do seu próprio corpo pra falar, não, eu vou fazer isso, sabe? E isso é muito louco mesmo, como a gente consegue ser controlado por uma coisinha tão pequena como um celular, sabe? E a gente falar, não, agora é o tempo de eu fazer isso, isso e isso. E não, a gente tá simplesmente sendo controlado por ele, sendo que a gente devia estar controlando ele e usufruindo da melhor forma possível, sabe? No sentido, tipo, ele foi criado para nos servir, mas na verdade nós estamos servindo a ele. Exato. Não está sendo o contrário. Essa questão de autocontrole que é extremamente importante e é isso que a pessoa deve focar nas orações. A pessoa pede, Deus, me dá mais autocontrole das minhas ações, mas pede com sinceridade, porque isso é uma coisa que afeta todo jovem hoje em dia. O jovem, ele não tem autocontrole das próprias emoções, ele não tem controle das próprias ações, muitas vezes dos próprios pensamentos intrusivos. Isso atrapalha a vida cristã de uma maneira. Eu sou prova disso. Eu demorei muito tempo cheguei na igreja com 6 anos de idade, com 14 que eu fui me converter de verdade. Nessa idade.
E eu sei muito bem o que é passar por uma questão de preguiça, porque você não vê algo como algo que você necessita, porque você não conhece Deus. Você não sabe o que Ele realmente é capaz, do que Ele realmente se importa com você. Você vê aquilo como uma coisa que seus pais fazem, seu pastor faz, teus colegas da igreja faz, eu preciso fazer. É, É uma... Deus é Deus, ele tá lá e eu tô aqui, é tipo isso. Exato. Bom, Ele existe, ok. você citou agora sobre a oração, cara, lógico, Deus está ali disposto a escutar tudo o que você disser, mas, cara, pelo amor de Deus, não faz oração besta, porque tem muita coisa que você ora, cara. Na moral, Deus, não entenda errado, mas se eu fosse Deus e tivesse que escutar você pedindo umas coisas, ou tivesse que realizar cada pedido que você faz, pensa só onde você Gente, estaria hoje, a cara, menina com cada tá- pedido que você faz. Deus não é uma fábrica de desejos. Não, cara. Não Não, é mano, eu gosto muito de pensar sobre isso, que é tipo, a gente às vezes acha que Deus é como se fosse a lâmpada do Aladim. Isso Eu mesmo. vou fazer um pedido aqui, vai. Cara, lógico, quando você está íntimo com Deus, você vai primeiramente pedir algo de acordo com os planos deles. Até uma coisa que esses dias eu estava estudando é: Deus, frustres todos os meus planos e me entregue novamente de acordo com os seus planos. Porque eu tenho que parar de fazer oração besta e fazer oração proposital, oração com propósito. A menina pedindo pra namorar com 14 anos. É, cara, não. pelo amor de Deus, é cada coisa que Isso é uma coisa que a pessoa às vezes também não encaixa na cabeça, que Deus tem um plano muito maior do que você pensa. Sim, É a um- gente tem uma visão muito limitada. Porque assim, a gente vê o aqui e agora. A gente vê a situação que a gente está passando, a gente está sentindo A aquela gente coisa que até a gente- pode no ver, a gente até pode simular o que vai acontecer no futuro. Mas Só que não é você tem que certo. colocar na cabeça, por exemplo, Deus, eu quero viajar para fora do país, eu quero ter estabilidade financeira, eu quero ter esse emprego, eu quero ser feliz dessa maneira que eu quero. Deus fala, não é assim que você vai ser. Por que eu não vou ser assim? Porque eu tenho uma coisa muito melhor para você. E a gente se frustra, né? Ai, como a gente é. Não, e a gente é se muito frustra cristão, justamente cara. por isso, porque quando cada você coisa. conhece, quando você sabe quem é Deus, você sabe que Ele é um ser onipresente, onisciente e onipotente. Deus faz qualquer coisa, Ele está em todo lugar, Ele sabe de tudo. Se Ele sabe como que vai ser seu futuro, por que você questiona? Sim. É uma coisa que Mas é muito louco. não só porque- jovens fazem isso, adultos, Todo mundo faz todo isso, mundo entendeu? faz isso. É Sem uma coisa exceções, muito... não tem- Já fez, faz e vai fazer. E vai fazer, vai é continuar fazendo, normal. mas... Cara, é a vida, né? É Cada porque cristão com realmente a suas gente coisas. enxerga só a situação que a gente vive, sabe? A gente não consegue. A questão é que a gente tem que pedir os olhos de Deus para que a gente consiga enxergar as situações da maneira que Ele enxerga, sabe? Então, muitas vezes a gente está sentindo uma dor, mas que pra gente ali na hora, assim, uma dor insuportável, mas que daí, quando passa, você olha para trás e fala: meu Deus, não era nada, sabe? Só que Deus enxerga tudo. Deus enxerga aquilo que a gente está sendo agora e enxerga o potencial que a gente tem para ir além, sabe? E Ele não para nessa incapacidade que a gente tem, porque muitas vezes a gente fica: porque eu sou incapaz, porque eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer Eu isso. não tenho Eu talento não tenho- para isso. Cara, eu tava vendo isso esses dias, ontem eu acho, sobre Moisés. Ontem também, todo mundo fez ontem. Ontem. Todo Ontem mundo foi o fez dia, ontem. entendeu? Ontem foi o dia. Moisés foi um cara de que duvidou de muitas coisas de que Show. Deus ia fazer Nossa. com a vida dele, através da vida dele. E o cara abriu o mar vermelho, velho. Vocês têm noção? O cara pegou uma vara de madeira, bateu lá, pô, um mar inteiro se abrindo no meio. mar. não é Moisés brincadeira, transformou não. a própria mão em lepra. Cara, Ele transformou um cajado em cobra. Cobra, velho. Tem velho, noção dessas vai, coisas? para um pouquinho, vai no Google e pesquisa lá mar vermelho. Você vai ver que, lógico, é como se fosse, né, um mega, assim, rio gigante. Mas, cara, ainda assim é gigante, tá ligado? Bateu um cajado lá e abriu. O cara bateu o cajado numa pedra e saiu água. Mano, é bizarro essa Sim, parada. entende? Isso por quê? Porque o cara falou sim. O cara não parou no eu sou insuficiente, eu não posso fazer isso, eu tenho problemas na minha fala, então eu não vou. Sabe, Deus, eu não consigo, não vou. Exato. Não, ele falou: tá, Deus, eu sei que o Senhor vai me capacitar, então vamos, bora. E olha o que o cara fez, cara, ele andou no sobrenatural de Deus. Ele fez o cajado virar
Fala pedra, oxe. Ele fez o cajado virar cobra, ele Jesus, abriu o mar vermelho, ele fez muita coisa, gente. Ele Se fez... até Moisés, que tinha problemas com fala, abriu o mar vermelho, quem é você para não fazer oração porque tem a dicção ruim? Meu Deus, só zoeira. Mas é isso. Eu já até Não, perdi o vai. fio da meada. Essa parte mexe muito com gratidão, né? Por- Já entra Cara, em uma das perguntas. Não. Ah, cara, sei lá. Mas, por exemplo, é muita coisa, tá ligado? Vai de você com Deus, na verdade. Por exemplo, eu já vou entrar aqui na parte de presença com Deus. Né? Tem uma pergunta aqui que é: existe livre-arbítrio, destino e karma? Essa é interessante demais. Vamos Essa lá. foi bem na 3 na- tópicos em uma só. Existe mira. livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Vamos lá. Ai, meu Deus. Esse ponto é muito bom. Eu Cuidado. tava conversando com o Rô e com a Thali Verdade. lá, um pouco tempo antes de vir aqui. Mas, enfim. Inclusive, a gente falou na célula um pouco, né? Sim. Mas, cara, impactante, mas não existe livre-arbítrio. Uau! Se você não sabia, Uau. é isso. Pô, Não existe. Uau! O Mas pessoal calma vai lá. sair agora. O Como povo saindo assim? Dislike. Como assim não existe? Não, mas calma lá, vou explicar. Por que não existe livre-arbítrio? Cara, quando Jesus veio, antes disso, antes de Jesus vir, a gente era escravo do pecado, certo? Exato. A própria Certo. Bíblia diz isso. Então, mas com a vinda de Jesus, ele veio e nos libertou disso. Ele nos libertou dessas amarras e dessas correntes que a gente tinha antes, de escravidão, por causa do pecado. Daí, quando ele morre, daí sim a gente recebe esse perdão. Mas a gente só recebe esse perdão quando a gente recebe ele nas nossas vidas. Então, as pessoas que não recebem, as pessoas, né, os cristãos ali, fora eles, as pessoas que estão aí fora, no mundo, por exemplo, eles não têm livre-arbítrio. É simplesmente um falso livre-arbítrio, sabe? Por quê? Porque eles ainda estão escravos do pecado. Não, falsa liberdade. Exato. Não assim como a gente, sabe? A gente aceitou Jesus e aí sim nós somos livres. Então, existe livre-arbítrio em Deus. Então, quando a gente está com Deus, aí sim a gente tem livre-arbítrio. Exatamente. A segunda parte da pergunta que é: existe destino? Porque se você for reparar, cara, Destino. Deus né, já está lá, então ele já escreveu basicamente. Deus então é o existe destino, tecnicamente falando. Cara, assim, existe, assim, mais ou menos. É porque, assim, a gente tem 2 caminhos, certo? A gente tem ali os caminhos de Deus e os caminhos... o outro caminho lá. Outro caminho. Que a gente não fala muito a respeito, né? Mas, enfim. Quando a gente pensa a respeito de... Como é que fala? Destino, né? Quando a gente pensa a respeito de destino, a gente tem essas 2 opções, sabe? E dentro dessas 2 opções a gente vai ter o nosso destino, sabe? Então, quando a gente está em Deus, Ele tem uma história pra gente, Ele tem um propósito pra gente. Então, sim, Ele já escreveu tudo, ou seja, se a gente escolher esse caminho de Deus, Ele vai ter uma história pronta pra gente. Então, sim, tem um destino. Interessante. A terceira parte que seria: existe karma? Porque você vai parar lá para pensar, né? O você sabe quem? Vamos chamar ele Você assim. sabe quem? Você O sabe Valdemort. quem? Valde. Pô, o karma seria basicamente: eu faço algo e retribuo. Entraria muito no... eu não sei exatamente explicar. Mas, o que você Tá. acha? O que você acha? O O karma ele é muito Mano. utilizado, não, ele não é muito utilizado por cristãos, mas é muito utilizado por pessoas de outras. Não, tipo... Não é que o karma existe ou não, mas assim, vamos lá. Toda nossa ação tem uma consequência. Exato, faz efeito. E é basicamente isso, sabe? Não é que necessariamente existe o karma. Eu não acho que isso exista, mas existe uma consequência das nossas ações. Então é basicamente isso. Não tem Toda ação muito... existe uma reação. Exato, É causalidade. simplesmente isso, exato. Não tem muito... É uma boa definição. Não existe karma, mas existe o efeito, entendeu? O pessoal pega todos os efeitos da vida e coloca um nome É e só você faz ver, isso. ó. Se você fizer isso, você vai ter essa consequência. Consequência, entendeu? Consequência. Consequência. É uma Exatamente. consequência do seu ato, seja ela boa ou ruim. É porque o pessoal associa muito com, não só com as ações, mas também com o pensamento. Às vezes você está pensando em fazer alguma coisa e aquilo acontece justamente para impedir você e você fala, putz, foi o karma.
Não, você não. No caso, a pessoa Ai, que pensa gente. isso, né? Mas Bom, a segunda pergunta aqui. Como faço para sentir a presença de Deus e como saber se é realmente a presença de Deus? isso é importante. Você simplesmente sabe, meu querido. Sim, não, Não tem. não tem Você como. sabe. É que assim, cara, é inexplicável. Obviamente que a gente não pode limitar a Deus assim. Ele vem de tal forma, ele faz tal forma. Não, existem várias formas e ele quer vir de formas novas pra gente. Formas que a gente nunca sentiu ou viveu com ele, sabe? Então, o que era mesmo? Como faço para sentir a presença de Deus E e como como saber saber se se é a presença de Deus? Então, e daí, mas assim, é muito inevitável, porque quando você sente, você sabe que sabe? Não tem como explicar, gente, é Eu sou vivendo inexplicável. mesmo. É realmente isso, sabe? Aqui é testemunha de 3 pessoas. Não, realmente, você só vai sentir quando... A gente não encontra palavras para descrever, porque, gente, assim, não tem como. Porque, assim, é um choro descontrolável. viu? Cara, é só água caindo. Blá. Isso são exemplos, óbvio, tá? Óbvio que Deus pode se manifestar de muitas formas, mas rir, gente, a unção do riso, vocês não têm noção. A unção do riso é muito legal. Também tem O famoso Shaba. o Shaba, pessoas caindo no chão e pessoas... Cara, é muito louco, Pessoas assim. cantando, falando em outras línguas. Existem muitas maneiras de você sentir a presença de Deus. Você, né, se você é da Assembleia, de umas igrejas assim mais nesse sentido, você vai ver gente girando, você vai ver gente caindo, desmaiando, você vai ver gente pulando, gritando, falando em línguas. Não necessariamente, se você não fizer essas coisas, você não está sentindo a presença de Deus. Porque, como a Dani falou, Deus se revela de diversas maneiras. Então, você tem que saber o modo como Ele está se revelando. Através de visões, através de sonhos, através... Simplesmente você fechar o olho, bum, uma visão, formigamento na mão, vai saber, cara. Deus é Deus. Sim, não é inexplicável. muitas formas de definição do Exato. que é sentir Deus. Então você vai saber. Isso é uma coisa que também encaixa muito bem nessa questão. Você acha que só pessoas que conseguem sentir a presença de Deus dentro da igreja? Não, gente. E se isso está acontecendo é porque tem alguma coisa errada. É você rever essas coisas. Isso é uma... Porque não faz sentido. Gente, ele não é um Deus que vive apenas em tempos. Ele é um Deus onipresente. Então ele está com a gente a todo momento, a todo instante. E a gente pode ter a sensibilidade e estar sentindo ele ali a todo momento, a todo instante. Então a gente não pode, mais uma vez, limitar ele. De que Deus só está aqui ou Deus só está ali. Sabe? E... Onipresente, né? Onipresente. Ele está em todo lugar. Exatamente. Tá prendendo ele em 4 paredes. Então, assim, se você está sentindo a presença de Deus só dentro da igreja, você tem que realmente rever alguma coisa, sabe? Você tem que realmente focar mais na sua intimidade ali no secreto, sabe? O secreto é muito importante. E, assim, eu ouvi uma coisa uma vez que faz muito sentido, de que na hora da adoração, por exemplo, a adoração aqui reflete a adoração no meu secreto. Então, se no meu secreto, nossa, está sendo maravilhoso e Deus tem me mostrado muitas coisas, assim também Deus vai se mover aqui em igrejas ou enfim. Basicamente, tem uma frase que eu escutei um tempo atrás, que é tipo, Deus chamou você para ser luz, não lanterna que só acende de sábado e domingo. Então, cara, você entende com essa frase que você tem que literalmente ser uma luz, você tem que em todo lugar estar com Deus, você tem que ter aquela, igual Moisés quando desceu do monte, tá ligado? Aquela luz. As pessoas têm que olhar para você e ver essa luz, não simplesmente estar aqui dentro da igreja e ter essa luz, porque te garanto que não é essa mesma luz que eu tô tentando explicar não, entendeu? É uma luz meia, né, de você sabe quem. Mas é aquela, cara, você tem que, entendeu? Você tem que ser luz, você tem que estar com Deus a cada momento, não só através dessa porta que é dentro dessas 4 paredes, mas literalmente para fora. Eu acho até pelo contrário, você deveria ser bem mais lá do que aqui. Com certeza. Com certeza. Isso é uma coisa que... Aqui é só reflexo, né? Sim. Exato. Isso, as pessoas que falam que só sentem a presença de Deus na igreja, que só podem sentir a presença de Deus dentro da igreja,
elas muitas vezes falam que não sentem por causa disso. Eu acho, na minha opinião, por causa disso mesmo. Porque elas limitam a mente delas somente naquele local, naquele templo, naquele 4x4, sabe? Ela não abre a mente dela para outros horizontes. Nossa, eu posso sentir Deus está comigo na hora do almoço, na hora que eu vou dormir, quando eu vou tomar banho, quando eu estou na faculdade, trabalho. Tudo que a oração só faz na igreja. Quando chega na igreja, o pastor está orando, você ora ali e tenta sentir a presença dele só naquele momento. Cara, uma coisa eu te garanto. Se Deus não tá com você naquela hora ali, alguém tá. Alguém tá. Mais alguma coisa? Senão, vamos aqui caminhar para a última pergunta, cara, que eu achei muito importante. Que é basicamente como faço para viver em santidade inteiramente ligado a Deus. Santidade. Cara, viver em santidade. Muitas vezes a gente realmente fica focado em tipo, não vou pecar, não quero pecar, não posso cair no pecado. E a gente fica realmente simplesmente vidrado nisso. Mas, sendo que a gente tinha que estar voltados a realmente nos entregarmos a Deus e a realmente estarmos dedicando o nosso tempo a Deus. Porque assim, quanto mais tempo a gente passa com Deus, mais a gente acaba se parecendo com Ele. E assim como com amigos, por exemplo. Quando você passa muito, muito tempo com uma pessoa e aí você pega uma mania. Inevitável. Então, é isso. Então é exatamente isso, sabe? Quando a gente começa a andar com Ele, a gente começa a entender Ele, começa a realmente começarmos a parecer mais com Ele. Essas coisas simplesmente não fazem mais sentido. Tipo, você olha para aquilo e fala, oxe, cara, o que é isso? Não condiz mais com o meu estilo de vida, sabe? Não condiz mais com quem eu sou agora. Porque Deus me refez e agora eu sou outra pessoa. Então, parar de pensar, eu não posso pecar pela minha própria força, sabe? Mas realmente falar, Deus, eu sou teu, e agora eu sou... Tu és meu. E agora eu sou completamente sua e eu quero viver esse estilo de vida que o Senhor tem pra mim, sabe? E daí sim as coisas vão simplesmente mudando, porque não é mais pela sua própria força, mas pela de Deus. Elas vão caminhando de acordo. Exatamente. Você se torna um verdadeiro cristão. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Exato. E daí a sua caminhada... Assim, a gente nunca vai ser santo. Nunca. Mas santidade não é sobre ser santo, mas é sobre tentar ser santo. Essa caminhada de uma constância em não cansar, incansável, assim, de não parar de querer mais de Deus e parar de querer ser mais íntimo de Deus e mais parecido com Ele. Santidade é você saber que você é um pecador, mas que você está tentando buscar a santidade. Exato. Então é importante você entender que aquilo ali, por exemplo, cara, é o que a gente falou no início até, não é de uma hora para outra. Você aceitar o Espírito Santo na sua vida, você aceitar Deus, não é mudança instantânea. É você entender que você está chamando eles para lutar a sua guerra. Ou seja, uma guerra não acontece de um dia para o outro, e sim com o tempo, é um processo. Então você precisa entender que é literalmente um processo. Você está disposto a lutar aquele processo, a passar por aquele processo. É o famoso deserto do cristão, Isso. né? Você está passando pelo deserto, né? Moisés lá, 40 anos no deserto. Cara, demore o tempo que for, mas você tem que estar disposto. Mas quando você está caminhando, o que podia ser 2 semanas vira 40 anos, ou o que era para ser 40 anos vai em 2 semanas. Então você tem que estar disposto a estar aberto àquelas mudanças, a estar em um renunciamento, uma renúncia real. Quando você está disposto a fazer uma renúncia genuína, tudo caminha para o seu bem, cara. Vai tudo de acordo. Todas as coisas cooperam para aquele que quer o bem. Cara, mas sério, foi sensacional ter você aqui conosco, cara. Foi um imenso prazer estar conversando sobre esses assuntos. Se você tem mais dúvidas referente a isso, cadê as câmeras? Estão aqui. Se você tem mais dúvidas referente a isso, nós estaremos abrindo uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, Arena Cosmópolis. Se vocês quiserem nossa convidada de volta, peçam ela de Peçam volta. ela, coloque mais perguntas aí, nós estaremos trazendo aqui para vocês. Cara, foi imenso prazer, cara. Também foi um imenso prazer estar Foi aqui. incrível essa conversa, bem produtiva, estudiosa. Deu um aprendizado muito grande. Discípulos que estão assistindo isso para vocês mesmos.
Espero que vocês tenham entendido a lição que nós queremos passar, cara. Foi muito bom. Até a próxima.